Então sejam muito bem-vindos então ao podcast Sala dos Professores da Intuitivo. Este podcast, como tem sido apanágio, tem tido a partilha de diferentes professores do nosso país, em que vamos, numa conversa informal e descontraída, acima de tudo, perceber os benefícios da plataforma, na ótica do professor, naturalmente, e partilhar um pouco daquilo que são algumas das suas práticas. Nós hoje temos a enorme honra de contar com o professor Carlos Nunes. Nós vamos querer conhecer um bocadinho melhor o nosso convidado. Bem-vindo. Obrigado. Desta forma, qual é o seu cargo, a sua função, a sua instituição? Isto para começarmos de forma mais... Pronto, então, antes de mais, muito boa tarde ou bom dia, consoante ouvirem. Então, é com muito gosto que venho aqui participar neste podcast. Então, portanto, Carlos Nunes, sou professor de informática, dou aulas no agrupamento de escolas Silveschul, aqui no Algarve. Já dei aulas, na verdade não dei aulas em muitas escolas, mas já dei aulas a muitos níveis de ensino, desde o primeiro ano até ao secundário, algumas incursões também no ensino superior, mas atualmente mais focado no terceiro ciclo, no segundo e terceiro ciclo do básico. Muito bem. Imagino que a localidade seja Silves? Na verdade, não. Okay. O agrupamento é de Armação de Pera e Algoz, mas faz parte do concelho de Silves. Ok, muito bem. Um desporto que, só para nós irmos conhecer um bocadinho melhor o professor Carlos. Não é muito conhecido. Hockey patins. Era a minha modalidade. Pode já não ser tão praticado, não é? Não é muito conhecido, que mesmo as pessoas próximas de mim, cá no Algarve, okay, não sou original do Algarve, se calhar não faziam ideia. Ok, muito bem. E uma música? Eu diria Know Your Enemy, de Rage Against the Machine. Ok, muito bem. Depois as pessoas normalmente vão procurar. Nós no final desta temporada podemos fazer uma playlist. A playlist da Intuitivo. Já agora um filme? Os Prisioneiros de Shawshank. Ok, muito bem. Uma personalidade? Eu tive dificuldade nesta, mas vou apostar, não é aposta, mas Linus Torvalds, o criador do núcleo do sistema operativo Linux. Não é que eu seja o utilizador de Linux atualmente, mas valorizo muito o que foi feito a partir daí. Estava a pensar, quando disse ter dificuldade, porquê? Qual foi o que é que o fez? Porque comecei a pensar e eu não tenho propriamente uma personalidade que admiro ou tento seguir. Há pessoas que gosto e que sigo o trabalho delas, mas não havia assim uma especial. Mas pensei em muitas das coisas que eu faço e muito do estilo com que eu faço e partilho as coisas, e achei que se calhar tenha vindo dessa personalidade, de Linus Torvalds. Ok. Um monumento. Se tivesse que salientar um monumento, qual é que salientava? Torre de Belém. A Torre de Belém, ok. E já agora um passatempo que tenha? Ou pelo menos, quer dizer, imagino que tenha vários, mas um que queira salientar? Maiores. Videojogos. Ok. Já agora qual o videojogo? Já que estamos nessa... Há muitos. Essa não estava no nosso plano. Há muitos. Ok, um dos meus jogos preferidos, Day of the Tentacle. Ok. E qual é para si a sua maior qualidade, no seu entender? Persistente, generoso, acho eu. Não, é esquisito dizermos isto de nós próprios, mas acho que sim. Sim, mas normalmente é aquilo que provavelmente ouve e que lhe dizem, não é? Sim. Está validado. Mas acho que é isso. Muito bem. Agora que, enfim, conhecemos, se calhar, diz porque há quem conheça o professor Carlos Nunes por causa do canal que tem a pensar em, não é? Sim, é isso mesmo.
provavelmente conhecerão menos estas pequenas particularidades, por isso é que também quisemos e gostamos que os nossos convidados tenham essa pequena apresentação, conhecer um bocadinho de forma mais informal. Em relação àquilo que é a Intuitivo e aquilo que tem sido a plataforma e o crescimento que tem tido nos últimos, desde que surgiu, o que é que o professor Carlos salienta como as grandes potencialidades que a plataforma oferece neste momento? Portanto, eu sou... gosto muito de explorar ferramentas novas e experimentar aquilo que não é propriamente aquilo que está na berra, mas aquilo que as pessoas sentem curiosidade. Claro. Gosto de experimentar mesmo quando eu próprio sei que não vou utilizar muito, mas no caso em particular da Intuitivo, eu acho que a maior qualidade é aquele equilíbrio entre ter funcionalidades interessantes e ao mesmo tempo ser simples de utilizar. Eu quando trabalho com professores e que perguntam porque é que não existe esta funcionalidade, ou porque é que não dá para fazer isto, ou será que dá para fazer aquilo, eu digo sempre que a simplicidade tem um custo. Portanto, ao mesmo tempo queremos coisas simples, mas que façam coisas complicadas. Portanto, e normalmente isso é um equilíbrio difícil de arranjar. E eu acho que a Intuitivo acaba por focar um bocadinho esse equilíbrio, em que é fácil de começar a usar, e quando começamos a usar há mais funcionalidades que podemos explorar e que acabam por ser também simples de utilizar, mas acaba por fazer parte do percurso que nós fazemos de exploração da ferramenta. Concordo certamente comigo, até porque conheço bem, mas as plataformas têm evoluído. Quando falo de plataformas, nem estou a falar agora de Intuitivo, mas as plataformas têm evoluído muito, de tentarem quase que assimilar aquilo que cada uma tem, e elas estão a aproximar-se muito das suas para terem as mesmas características, não é? Portanto, isso acaba por descaracterizá-las, não é? Por isso acho que essa simplicidade que mencionou é um passo, é um dado importante, não é? Uhum. Pronto, e que a destaca das outras, porque não tenta propriamente ir atrás do que outras ferramentas se calhar até fazem, está a seguir o seu próprio caminho com as suas próprias funcionalidades, e eu acho aliás, nem acho, porque eu acabo por dar ainda alguma formação na utilização de várias ferramentas, incluindo a Intuitivo, e o que eu vejo dos professores é que é super fácil de começarem a usar. Logo a partir do primeiro dia já conseguem ter algo que conseguem passar para os seus alunos logo, se for preciso, na aula a seguir. É isso que queria perguntar, até porque tem essa experiência, até enquanto formador, não é? Quando está com um conjunto de professores que nunca utilizaram, estão a ter o primeiro contacto com a plataforma, o que é que sente? Ou seja, porque muitas vezes há algumas reservas. Eu estou a falar de forma global, não estou a falar em relação Claro. a mim em concreto, mas depois quero que me dê a opinião em relação à Intuitivo, não é? Naturalmente. Mas há algumas reservas, ou porque é como dizia há pouco, é um bocadinho complexa os formatos, desde os logins à ativação, aos diferentes recursos, às diferentes funcionalidades, definições, etc. O que é que nota nos professores que têm a sua primeira, quando têm o primeiro impacto com a plataforma? Ok, o primeiro impacto com esta plataforma e com qualquer uma é sempre mais uma ferramenta para utilizar. É mais uma ao canivete suíço de ferramentas que já utilizam. Mas depois começam a ver que logo no início há várias funcionalidades que vão facilitar ou vão dar o empurrão inicial, como por exemplo a possibilidade de podermos trabalhar colaborativamente com outros professores para criar os exercícios e criar os testes, ou pura e simplesmente podermos aceder já a um conjunto muito grande de exercícios já feitos por outros professores e que simpaticamente partilham para outros poderem copiar. Portanto, e aí, mesmo com pouca experiência, os professores ficam logo com aquela noção de que podem ir à procura de alguns exercícios e de alguns testes que lhes interessem, e a partir daí conseguem logo construir
os seus próprios testes usando exercícios criados por outras pessoas. E isso é algo muito importante para os professores, porque sentem que aí estão a ganhar tempo. Não vão precisar de andar a explorar por si sós e experimentar. Podem começar a partir daquilo que outros já construíram. E eu até costumo referir que, mesmo para quem já é um utilizador mais avançado ou com mais experiência na plataforma Intuitivo, é sempre interessante ir ver o que é que os outros fizeram, porque há sempre ideias originais de usar aqueles tipos de exercícios que já conhecem, mas de formas ligeiramente diferentes. Exatamente. E mesmo quando conhecemos os vários exercícios, às vezes há ideias que nós próprios podemos não ter e que outras pessoas pensaram nisso, e que nós olhamos para aquilo e pensamos até, porque é que eu não pensei nisto antes? Muito bem. E se tivesse que salientar, dentro daquilo que são as diferentes funcionalidades da plataforma, qual é aquela que mais gostaria de realçar? O trabalho colaborativo, sem dúvida, mas possibilidade vou só dizer mais qualquer coisa porque acabei já por falar disso um pouquinho, Ok. mas acho que o trabalho colaborativo, a possibilidade de podermos construir em conjunto com outros professores da nossa escola ou de fora da nossa escola é muito, muito útil. Mas também diria que funcionalidades que eu acho interessantes é a possibilidade de podermos exportar facilmente os testes que os nossos alunos fizeram para um formato PDF, que é criado um PDF para cada aluno, e podemos guardar isso no nosso computador, ou até partilhar cada PDF com os alunos, porque esses PDFs até podem ter as nossas anotações, a nota que eles têm e por aí adiante. E também a possibilidade de criar, que acho sempre interessante, de criar uma versão física para se poder imprimir. Papel, não é? Sim, só para aquelas situações. Eu digo sempre a mesma piada nas formações, e a piada é, pronto, para aquelas situações inesperadas, sei lá, não haver internet ou algo, mas depois acabo por focar numa situação que é... Sim, acabo por dizer, pronto, ou aquele aluno que aparece na aula em que iam fazer, sei lá, imaginem o teste no telemóvel, e o aluno chega lá e diz: professora, não posso fazer o teste porque não tenho bateria, e nós sacamos da folha, não há problema. E é aí que o aluno diz: se calhar a bateria é capaz de chegar. Exato. Porque não lhe apetece escrever. Mas é uma segurança grande, ok? Já me cruzei com professores que, apesar de não serem super fãs de entregarem os testes em formato digital, utilizam a plataforma para criar o teste em versão física. Ou seja, usam a base de dados, usam a construção, mas depois não enviam o link aos alunos, usam aquilo para imprimir. Okay. Sim. E de certa medida, até tendo em conta aquilo que hoje a ligação digital que nós temos no país, a forma como ela está a funcionar, quer dizer, essa segurança de nunca faltar pelo menos o plano B, não é? É sempre uma mais-valia de não se ficar descalço, não é? E já agora, isto já me aconteceu N vezes. Alguns colegas da minha escola, ou pessoas conhecidas, ligarem desesperadas porque perderam 3 ou 4 horas a fazer um teste digital. Isto na altura da pandemia aconteceu muitas vezes, e de repente ficam com aquela sensação de que alguma coisa correu mal e perderam tudo e já não encontram, e ficam ali desesperadas com aquele trabalho perdido, ou simplesmente porque afinal quando iam a entregar aos alunos alguma coisa não correu bem, os alunos não conseguiam aceder, e aqui há uma segurança muito grande em relação a ter essa versão digital, e até o próprio facto dos alunos não terem um registro na Intuitivo, portanto não há é menos uma barreira para os alunos conseguirem fazer este teste, principalmente alunos de primeiro ciclo, com utilizadores e palavras-passe. Não é fácil gerir uma turma de miúdos para fazer isso tudo, mas acho que a ferramenta dá aqui uma segurança muito grande aos professores em que vai funcionar. Muito bem. Esse ponto é um ponto interessante porque ao longo dos episódios que já fomos tendo, enfim, nenhum tinha sido tão aflorado com algum destaque, por isso também agradeço essa referência.
Gostava que nos fizesse alguma partilha daquilo que tem feito com os seus alunos, usando a plataforma. Seria interessante que nos Ok. partilhasse. Então, a minha situação em concreto, que eu sou professor de informática, é que eu não faço testes. Portanto, o percurso normal dos alunos é mais prático do que isso. Ainda assim, eu utilizo em algumas situações ou simplesmente uma pequena atividade para temas que não se consegue trabalhar na prática, como por exemplo fake news, direitos de autor, segurança na internet. Pronto, uso pontualmente nessas situações, apesar de não ser o foco principal da disciplina. E também gosto de apresentar isso aos alunos até como uma forma de por exemplo, no nono ano e no sexto ano, ou no primeiro ciclo, quando tenho, para eles se sentirem mais à vontade quando forem fazer as provas digitais. Apesar de não irem fazer provas digitais na minha disciplina, eu consigo ajudá-los porque eu tenho computadores na minha sala, não é? Claro. É muito fácil eu pô-los a fazer um teste e ensinar-lhes os pequenos truques que eles podem usar para eles poderem fazer as ditas provas, claro. Sim, para terem ali uma pequena vantagem e muitos alunos, quando vão fazer uma prova digital ou estas provas moda, por exemplo, apesar de ser simples de usar, Sim, há sim. ali pequenos pormenores que, como, especialmente quando é a primeira vez para eles, que ficam ali um bocadinho a pensar o que é, para que é que serve. E tocou naquilo que me parece que é um por maior, nem é um pormenor. Uhum. Que a tecnologia não pode ser pela questão digital a barreira, não é? Ou seja, Claro, eles claro, claro. já estão a ser avaliados pelo conteúdo. Não é? Portanto, Exatamente. se a tecnologia for a barreira, quer dizer, perde-se o foco daquilo que ali é importante, não é? Claro, claro. Por isso é ótimo se essa barreira não existir. Pronto, e é engraçado ver que, ou melhor, no meu caso não é engraçado ver porque acabo por não encontrar muito isso, porque os meus alunos já não é novidade, mas no primeiro ciclo aconteceu os alunos andarem um bocadinho a explorar e a experimentar a ver o que é que podiam fazer. Como por exemplo aqui o botãozinho do sinalizar, que lhes que faz com que este exercício fique com este cor de laranja e eles não estavam a perceber porquê. Pronto, simplesmente é para eles próprios se lembrarem mais tarde que querem rever aquele exercício. Pronto, situações desse género. Então, aqui o que estamos a ver é o que eu costumo usar nas minhas formações de professores quando estou a explicar que tipos de exercício é que existem. Pronto, e então tenho um teste, este teste em particular, que tem várias páginas, em que cada página usa um tipo de exercício diferente, ou vários exemplos desse exercício, e eu construí esse teste com base em perguntas que eu apresentei aos meus próprios alunos, mas não desta forma aqui condensada, uma vez que isto é espalhado ao longo até de vários anos de anos de escolaridade. Então é um teste que nunca foi apresentado aos alunos desta forma, está montado como um teste de exemplo. Mas aqui eu queria aqui destacar era que, e isto é algo que eu costumo dizer também nas formações, é que ao contrário da maior parte das ferramentas que nós usamos para criar testes online, pelo menos das mais simples, a plataforma Intuitivo foi criada especificamente para avaliar alunos. Então, além dos exercícios super clássicos de escolha múltipla, que nós também podemos encontrar em qualquer ferramenta para criar inquéritos, nós vamos encontrar alguns exercícios mais específicos e que são comuns, super comuns num teste, seja digital, seja em papel, como por exemplo os exercícios de preencher o espaço em branco, e que em muitas ferramentas não existem porque são ferramentas que foram desenvolvidas para criar inquéritos. Exato. E no inquérito, por norma, não existem perguntas para preencher espaços em branco, logo essa funcionalidade não existe e provavelmente nunca vai existir em algumas dessas plataformas. E então aqui é sempre interessante ver os professores, ver os olhos iluminarem-se quando falamos de uma coisa tão simples como é possível criar um exercício de preencher espaço em branco, pronto, e depois mais tarde vão perceber que acaba por ser feito de uma forma até super simples e que pode ser até apresentado de maneiras diferentes
aos alunos conforme o que nós quisermos, desde, por exemplo, aqui termos a lista de palavras para arrastar para o sítio certo, ok? E até, já agora, este pequeno pormenor de eu estar aqui a arrastar as palavras, isto não é super evidente para quando um aluno está a começar principalmente o primeiro ciclo. Portanto, o domínio do rato muitas vezes não é o ideal, até porque E às vezes não tem, não é? E às vezes só estão a usar o touchpad, não é? Sim, sim, sim. Quem é obrigado a usar as duas mãos, ainda Claro. dificulta mais. Então, um aluno pode tentar arrastar para o sítio certo e deixa escapar a palavra várias vezes, e muitas vezes isso pode fazer com que, por exemplo, ele ache que esta palavra não é ali porque ela não ficou lá. Exatamente. Quando na verdade ele não estava não estava só a conseguir lá conseguir. até ao sítio certo. É uma questão de destreza, não é? Sim. Pronto. E isto é daquelas coisas que alunos do segundo ciclo ou terceiro ciclo facilmente vão apanhar, mas no primeiro ciclo, e daí eu gostar de treinar os alunos com isto. Sim, é ótimo. Agora, se me permite, e algo que os pode enganar no início. Só para dizer o seguinte, motivo pelo qual tudo que seja ensaios, seja 1, 2, 3 ou 30, são muito necessários, não é? Porque Claro. o professor Carlos tem essa experiência, faz isso, ajuda os colegas a fazer isso, mas sabe perfeitamente que grande parte do país não tem essa experiência, não é? Vai para a prova final como se fosse a única e depois corre mal, não é? Sim. Falta esse ensaio, é preciso treiná-los, não é? É preciso exercitar isso várias vezes para que eles, na verdade, ganhem essa destreza. É que não há nada mais aborrecido do ponto de vista de um aluno e também para o próprio professor saber responder, saber a resposta, mas não conseguir fazê-lo por causa de alguma limitação técnica. Sim. Então, De facto, essa é uma frustração. Sim. Ok, muito bem. Mas pronto. Ia dizer que depois tem o outro formato para o preenchimento, que no caso tem a ver com a seleção. Exato. Eu digo sempre que gosto mais deste segundo. Primeiro porque não há essa barreira para alunos mais pequenos, porque não têm de arrastar nada, tocam e aparecem as opções, e também porque acaba por ser um pouco mais difícil, mas difícil no bom sentido, em que este primeiro exemplo, que pode ser válido, não é? Mas um aluno que não perceba nada do assunto, começa a ler aqui o direito de intelectuais confere, pensa logo, há aqui qualquer coisa que não bate certo, e até por exclusão de partes pode chegar à solução 100% certa sem saber nada, não é? Aqui esta segunda forma, já cada espaço tem as suas próprias opções, que em termos de português encaixam, mas depois, obviamente, depois só uma das opções é que está certa. Podia ser já colocado da mesma forma, não é? Ter Claro. as opções serem completamente baralhadas. E para quem não está habituado a usar intuitivo ou nunca usou este tipo de exercício, isto não são dois tipos de exercícios diferentes, isto é o mesmo exercício, simplesmente. Temos uma opção, queres desta forma ou queres de outra. Se escolher a primeira forma, bom, acaba por ser mais, acrescento apenas quais é que são as palavras extra, porque existem mais palavras do que espaços. Escrevemos as palavras a mais que queremos aparecer. No caso desta segunda forma, eu digo quais é que são as palavras que eu quero que apareçam em cada espaço. Pronto. Para quem prefere que os alunos escrevam, pois, também há essa possibilidade. Que até é mais fácil de criar, mas depois é que dá mais trabalho, mais à frente, uma vez que depois temos de validar. Apesar de ser avaliado automaticamente, os alunos vão sempre inventar maneiras diferentes de escrever a palavra errada, mas acertando, em que nós até consideraríamos certo. Portanto, se houver aqui um espaço em que se fosse posto o aluno escrever 10, havia um aluno que ia escrever DEZ e outro DES. E outro. Já me aconteceu, por exemplo, que também enfim, por curiosidade, está a escrever o movimento de translação ou de rotação e escrever translação ou rotação, em vez de ser com o C de cedilha, ser com 2 S. Uhum. E a questão é, se o exercício for de português, de facto ele está errado, não é? Pois. Mas a verdade é que nós olhando para o conteúdo, e se o conteúdo for de ciências, está certo. Ele sabe qual é o momento. Há algo importante que eu costumo referir, até costumo usar este exemplo aqui, nestes exercícios de fazer a legenda de uma imagem. Na prática, é a mesma coisa que o preencher espaços em branco, simplesmente é para arrastar as palavras para um espaço que está a fazer a legenda da imagem. Pronto. E na parte de escrever,
imaginem que tínhamos, isto é um exercício sobre ferramentas de comunicação que eu costumo dar aos alunos. Imaginem que um aluno escreve skip em vez de Skype. Exato. Eu até poderia considerar certo, não é? Pronto, escreveu mal, mas se automaticamente fosse aceito skip, era possível que o aluno nunca tivesse percebido que estava mal escrito. Sim. Então, Sim, até há uma vantagem de certo. estar errado, mas o que eu costumo dizer aos meus alunos é, nestes exercícios, vocês vão ver a correção e se acham que podiam merecer um pouquinho mais, avisem-me. Em vez de eu ir ver todos, é o aluno que vai chegar à conclusão que falhou e ele vai perceber que skip não é Skype e Claro. Teams não é Times. Sim. E eu depois até lhe posso pôr totalmente certo. É evidente, Agora, se fosse um exercício de inglês, claro. legendar, sei lá, as peças de vestuário, está mal escrito, está errado. Mas ainda assim, quer dizer, até pela diferença de critério, quando um aluno escreve Skype e não só sabe o que é, como escreve bem, ou um aluno que escreve skip, não é? Certo. Ok, ele sabe, sabemos que sabe, mas não escreveu bem. Quer dizer, essa diferenciação acontece também. Agora, ele não é cortado a 100%, porque, quer dizer, claro. Isto depende sempre das situações, não é? Mas tecnicamente, um aluno que esteja à procura no computador, através da palavra-chave skip, se calhar não vai encontrar, portanto, o ideal é que ele saiba mesmo, claro pá, 100% é o saber escrever. Mas depende sempre das situações e do exercício, é típico. Sim, mas esta opção do feedback é evidente que é importante, não é? Ou seja, se ele nunca tivesse o feedback de que tinha escrito errado, vai ficar sempre a escrever errado. Claro. Pronto, e nós podemos permitir que os alunos vejam essa correção logo depois de acabarem, ou mais tarde. Se estivermos a pensar num teste em que os alunos estão todos a fazer ao mesmo tempo, o ideal é até partilharmos essa informação mais tarde, mas depois cada um deles vai poder ver a correção, ver o que é que fez bem, o que é que fez mal. Portanto, e se não concorda com alguma coisa, até porque pode haver erros do lado do professor, e chamar aqui a atenção. Agora estava a olhar para este exercício e estava-me a lembrar de uma pergunta interessante que me fizeram numa formação. Uma vez estávamos aqui a falar dos vários tipos de exercícios e houve um colega, eu acho que era de história, devia ser, por causa do tipo de pergunta, que perguntou, então não há nenhum tipo de exercício que dê para criar uma linha do tempo em que os alunos vão preencher o ano daqueles eventos? Não há assim nada tão específico como para criar uma linha do tempo, mas este exercício que estamos a ver faz isso mesmo. Em vez de termos aqui uma imagem com as aplicações, temos uma imagem com a própria linha do tempo, já com os eventos, e depois vamos colocar as caixinhas a apontar para o sítio onde os alunos vão preencher o ano. Portanto, e o colega ficou assim a pensar, realmente eu já usava isto há muito tempo, mas nunca pensei dessa forma. Ok? E é aí que eu digo que às vezes é interessante ir à procura dos exercícios lá naquela parte do explorar, exercícios feitos por outros professores, que às vezes encontramos situações desse género, tipo, em que nós sabemos que aquilo pode ser feito, simplesmente nunca pensámos em fazer dessa forma. Exatamente, muito bem. E há muitos tipos de exercícios que nós podemos adaptar para os colocar a funcionar de uma maneira, se calhar, até ligeiramente diferente daquilo que nós... Provavelmente estamos a olhar às vezes para os exercícios de uma forma muito, muito fechada e muito limitada, não percebendo que muitas vezes tem a ver até com o nosso, tem a ver com o nosso desenho, tem a ver com alguma criatividade na forma como se colocam as peças e os enunciados, não é? Mas a partir do momento em que nós começamos a ganhar mais experiências com os exercícios, nós intuitivamente vamos chegar a algumas dessas conclusões. Intuitivamente foi bom. Por exemplo, aqui neste exercício de tabela, que aqui neste caso era para marcar quais é que são as características de diferentes ferramentas de comunicação. Se quisermos, eu posso transformar este exercício de tabela num exercício com várias alíneas de verdadeiro e falso. É só colocar nas linhas várias afirmações e nas colunas. Tem uma coluna que diz verdadeiro e uma coluna que diz falso. Portanto, agora, então, mas há um exercício de verdadeiro e falso. Sim, mas se eu quiser fazer desta forma, eu posso fazê-lo. Até porque está a dificultar, porque implica um outro tipo de interpretação de dados, não é? Claro. Não é tão linear.
Claro, claro. Isso é Portanto, ótimo. Claro, portanto, e esta liberdade até que os vários tipos de exercício nos dão, de os apresentar aos alunos até de maneira diferente, é também aqui uma mais-valia desta ferramenta, uma vez que não é super restritivo, portanto, e deixa-nos fazer isso, mas de uma forma simples e intuitiva. Muito bem. Muito bem. Eu agradeço esta pequena partilha, porque com exercícios muito, lá está, de forma muito simples, eu acho que deixou aqui algumas pistas para quem ainda não experimentou a plataforma e poderá ter essa oportunidade. A questão, as duas questões finais que colocava era como é que, se tivesse que optar por adicionar algo que a plataforma ainda não tem e o que é que considera que faz falta? Qual é assim, ou seja, da sua experiência, um item ou uma função que na verdade eu considera diria, fazer falta? o que me iria poupar mais tempo era poder avaliar os exercícios em vez de ser aluno a aluno, ver exercício a exercício. Ou seja, eu quero avaliar este exercício de texto, mas quero ver as respostas dos alunos todos seguidos, em vez de estar a entrar em cada aluno e usar esse exercício. O que eu costumo fazer para me facilitar isso é, quando eu tenho exercícios de texto que eu tenho de avaliar manualmente, normalmente costuma ser o primeiro exercício de cada aluno. Assim eu vou clicando nos alunos e esse exercício está sempre em cima. Boa ideia. Uma boa dica. Ok, muito bem. E por fim, queria lhe perguntar como é que vê todo este processo de avaliação digital que está a acontecer e a forma como não há volta para trás, não é? Provavelmente, mas como é que vê este processo de avaliação digital atual? Eu tenho uma visão muito positiva desta avaliação digital. Simplesmente, em muitas situações, nós estamos a usá-la como se fosse em papel. Uma situação muito concreta. Eu sozinho consigo fazer um teste e colocar um áudiozinho em cada exercício comigo a narrar a pergunta. E isso pode ser feito porque estou a fazer um teste digital. Se pensarmos num teste em papel, por exemplo, num exame nacional, um aluno com dislexia fica sempre a fazer esse exame nacional numa sala à parte, em que há um professor a ler-lhe a prova do início ao fim. Exato. Então, se nós temos essa possibilidade de fazermos essa narração e o aluno ter a possibilidade de dar um clique, esse aluno que está a fazer o teste numa prova à parte podia estar na mesma sala dos outros alunos. Tornar o processo mais inclusivo, de facto. Não precisava de haver, ao longo do país, centenas de professores nessas salas à parte, e centenas de alunos, obviamente, e o aluno podia ouvir aquilo às vezes que quisesse. Porque já aconteceu comigo estar numa situação dessas e os alunos, o professor lê a pergunta, mas os alunos não me pedem para ler muitas vezes, porque ficam também envergonhados de estarem ali a ler-lhes aquilo tanta vez. Se ele tivesse a possibilidade de clicar num botão e aquilo ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, há alunos que iam ouvir aquilo várias vezes. Portanto, não só era um processo mais inclusivo, como os resultados garantidamente que iam ser melhores. Então, o problema é que nós ainda estamos a usar a avaliação digital, mas depois se for preciso, pomos esse aluno numa sala à parte na mesma, quando não havia nenhum motivo para o fazer. Okay? E agora, se eu sozinho consigo fazer para os meus alunos essa narração, em teoria basta uma pessoa para fazer a narração de um exame nacional que serve para o país inteiro. Não é preciso termos centenas de pessoas a ler uma prova quando basta uma ler. Então, esse para mim é um dos problemas maiores, é nós estarmos a ver, a esquecer as vantagens da avaliação digital e só conseguimos pensar nas desvantagens. Eu costumo fazer este exercício em algumas formações. Eu peço podem experimentar. Pensem em vantagens na utilização de um teste digital. E em 90% dos casos só vão conseguir dizer duas vantagens, que é como a avaliação automática é mais rápido e poupa-se papel. Tudo o resto que pensarem provavelmente vai andar à volta disso.
mas é mais ecológico, certo? Porque se pôr para o papel. Mas não dá tanto trabalho para avaliar, certo? Porque a avaliação é automática. Mas a utilização dos elementos multimédia, como vídeo e áudio, como estávamos aqui a falar, essas são vantagens enormes e que no papel não conseguiríamos reproduzir nunca. Okay? Às vezes até uma coisa tão simples como, num teste em papel, normalmente, os alunos têm sempre acesso a uma versão a preto e branco das fotografias para legendar, certo? Num teste digital, pelo menos, essa limitação desaparece. E nós não nos podemos esquecer disso. Tem a cor e a definição, não é? Até a definição da imagem é diferente de uma impressão, que muitas vezes é uma impressão... Claro, e às vezes é a cópia da cópia da cópia. Exatamente. E aqui e se os alunos quiserem ver maior, vem maior, se quiserem ouvir mais alto, ouvem mais alto, se quiserem ouvir duas vezes... fazer a ampliação da imagem, se quiserem até querer procurar um pormenor, portanto isso é tudo uma enorme vantagem, muito bem. E não nos podemos esquecer dessas vantagens. Agora, obviamente, mas num exame digital não podemos fazer os mesmos tipos de exercícios, principalmente os escritos, ou de matemática, como este ano estão a ser feitos no papel. É verdade. Aí os exercícios seriam sempre diferentes, mas pronto, isto há vantagens e desvantagens. Agora, não nos podemos esquecer das vantagens que a avaliação digital traz. Muito bem. Acho que concluímos muito bem, até porque acaba por nós temos uma avaliação digital com um pensamento analógico, não é? Mais ou menos isso. Certo, é isso mesmo. Ok, muito bem. Sr. Carlos Nunes, muito obrigado pela sua participação, pela presença e partilha. Aos restantes, vemos no próximo episódio deste podcast. Saúde, professores. Até breve.